Então, deixa eu perguntar na vida prática também, não é, Pedro? Das consequências dessa decisão do Supremo Tribunal Federal na ação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O doutor Fabrício Oliveira está aqui conosco no fórum também. Que tipo de repercussão prática aconteceu no cotidiano da investigação, da atual situação da Polícia Civil, a partir do momento em que houve essa decisão do Supremo, dificultando, em alguns casos até impedindo a realização de operações policiais, doutor Fabrício? Nós percebemos uma piora muito grande no quadro de violência do Rio de Janeiro. As operações policiais ficaram mais complexas, mais difíceis. Rapidamente uma multiplicação de barricadas. Barricadas são aqueles obstáculos colocados nas vias públicas. O objetivo é impedir ou retardar o acesso da polícia. Essas barricadas que eram usadas pontualmente por criminosos, elas se multiplicaram no Rio de Janeiro. Então, a favela que já contava com alguma barricada, passou a contar com barricada em todos os seus acessos. Outras áreas que sequer eram favelas passaram a receber barricadas também. Então, esse aumento muito grande de barricadas foi percebido pela população. A gente percebeu também um aumento da violência dos criminosos contra a polícia, talvez se sentindo legitimados a tomar posse daquele território, passaram a atacar cada vez mais a polícia. Nós temos números da coordenadoria que demonstram que os ataques contra nossos veículos blindados, partindo do ano de 2019 para 2023, aumentaram 1.700%. Ataques contra veículos blindados. Ataques contra aeronaves na casa de 700%. Então ficou muito evidente para a gente o aumento da violência dos criminosos contra a polícia nas operações. Um outro efeito que foi um complicador para a segurança pública do Rio de Janeiro foi a migração em massa de todas as lideranças do crime organizado que tinham uma afinidade com o Comando Vermelho, com o Terceiro Comando, que são as maiores organizações criminosas do Rio de Janeiro. Eles migraram para o Rio de Janeiro. E a gente não fala de uma movimentação natural de criminosos, a gente fala de uma convergência de todos os bandos, de seus líderes, para o Rio de Janeiro. Então aumentou a quantidade de líderes de outros estados presos ou mortos em confronto no Rio de Janeiro. Centenas, né? Presos ou mortos, efetivamente no Rio de Janeiro, na casa de milhares, porque a gente tem alguns estados que têm identificados 300, 400 criminosos no Rio de Janeiro. Então, se a gente fala de um estado, quantos que não seriam do Brasil? Então, as dificuldades aumentaram bastante e talvez aquela ideia inicial de que o problema havia se agravado apenas no Rio de Janeiro, ela começou a se mostrar que era também um equívoco. Foi um problema nacional, porque os criminosos que mudaram para o Rio de Janeiro e passaram a se sentir cada vez mais impunes, eles davam ordens cada vez mais violentas para os estados de origem. Poderia trazer alguns exemplos aqui. Vou trazer o exemplo do criminoso chamado como L41. Era o chefe do Comando Vermelho no Pará, mudou para o Rio de Janeiro e passou a ordenar ataques contra forças de segurança no Pará, levando à morte mais de 40 agentes públicos no Pará. Fazendo isso do Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro. Então, as forças de segurança do Pará se sentiam sem efetividade, porque não conseguiam fazer ações no Pará para prendê-lo, uma vez que ele estava no Rio de Janeiro. Então, essa empreitada criminosa, essa vida de crimes dele, só foi interrompida com uma operação nossa, em apoio à Polícia Civil do Pará, com apoio do BOP também, que conseguiu apreender 13 fuzis e matar o L41, foi neutralizado em operação, que era o chefe desse bando que ordenava esses ataques. Então, as dificuldades aumentaram muito, trouxe apenas algumas aqui, poderia falar também desse aumento da expansão territorial, a expansão de todas as facções das milícias para áreas até então não dominadas, a multiplicação de guerras por territórios. Antigamente, no Rio de Janeiro, você sabia onde que estava havendo uma guerra por território. Olha, está tendo uma guerra na Cidade Alta. E aquilo trazia transtornos pontuais para a população. Em determinado momento, não se sabia aonde não estava em guerra no Rio de Janeiro, uma vez que essas organizações passaram a manter diversas frentes de combate. Então, a situação se agravou muito. A gente tem bons horizontes agora com a nova decisão do STF, que voltou atrás em diversos pontos, principalmente reconhecendo as organizações criminosas como violadoras de direitos humanos, reconhecendo que é a polícia que deve mensurar a força que vai ser empregada numa operação. Isso foi muito importante, mas é inegável que as consequências desastrosas continuam e não vão sumir de um dia para o outro, vai demandar muito trabalho da polícia. Doutor